Bom dia, quarto ano. Boa tarde também para a turma que assiste à tarde. Eu sou o professor Daniel. Hoje nós estamos iniciando mais uma semana e aí todo mundo já sabe, nas segundas-feiras nós recomeçamos as nossas atividades escolares utilizando os nossos cadernos do Educacerra. Então você vai precisar pegar o seu caderno de português e o caderno de matemática. No caderno de português, vamos dar início por essa lição, nós vamos abrir na lição 21. A atividade 21, ela está na página 69. Então você procura aí a lição e logo de cara nós vamos nos deparar com um texto chamado Como Fazer um Regador. Só de observar a estrutura do texto, você já identifica que ele está ali ensinando como é que você vai fazer um regador. Então, se esse texto está me ensinando a fazer algo, não é uma comida, a gente está vendo ali que é um regador, então já não é uma receita, mas é um texto instrucional. Esse texto foi retirado da revista do professor. Essas informações que eu vou falar agora, elas estão lá no finalzinho do texto, abaixo do regador já pronto. Então esse texto foi retirado da revista do professor, publicada em Porto Alegre, no ano de 1973, entre janeiro e março de 2003, esse texto foi adaptado na página 40 de um novo livro. Então, nós vamos dar início aqui à leitura. Vocês percebem logo de cara que tem material necessário e modo de fazer. É igual o texto de uma receita, só que aqui não tem ingredientes e modo de fazer, tem o material necessário. Então, eu vou precisar de um recipiente de amaciante ou similar com alça. Similar quer dizer parecido. Uma garrafa descartável de água, cola tipo adesivo Verdante, que é vendida em lojas de material de construção. E abaixo tem o modo de fazer. Perceba que o modo de fazer está disponível para a gente fazer a leitura numerado, para que a gente siga essa ordem. O texto instrucional, ele traz para a gente uma regra clara que a gente tem que seguir. O modo de fazer, ele vai dizer recorte, cole, introduza, ele vai dar ordens na gente. Ele não vai dizer assim, agora você vai fazer isso que você quer fazer. Não, ele vai explicar para a gente qual é a forma correta de seguir o passo a passo e concluir o que você quer fazer a partir daquele texto. Pode ser umas regras, pode ser a regra de um jogo, pode ser o material. Quando você compra, por exemplo, um armário, ele vem com um manual para você poder montar. Então tudo isso é texto instrucional. E aí até a questão 12, nós vamos falar especificamente sobre esse texto. Então, abaixo você vai ter que, na questão 3, fazer uma pesquisa, novamente utilizando o dicionário, como foi feito em uma lição anterior. Então, se você não tem o dicionário em casa, pode pesquisar na internet, ok? Já sabemos qual é o tipo de texto, que eu já disse, qual é o primeiro texto. Nós estamos com um texto instrucional. E na questão 7, questão 8, questão 9, nós vamos estar falando novamente sobre o uso da letra S. A gente sabe que a letrinha S, ela tem som de S quando ela está no início das palavras, junto com qualquer vogal, ela tem som de S. Se ela estiver no meio de uma palavra e ela estiver entre duas vogais sozinha, ela vai ter som de Z. Para que ela tenha som de S entre duas vogais, ela precisa ter dois S's. Para que aí sim a palavra apresente o som novamente de S. Por exemplo, se a palavra vem escrita, como é o caso, se a palavra vem escrita uma consoante e uma vogal depois e o S ali no meio, ele vai ter som de S. Então, por exemplo, quando eu escrevo a palavra conversa, perceba que esse S ele está sozinho, mas ele permanece com o som de S, porque antes dele tem uma consoante e a vogal só está vindo depois. Agora, quando eu escrevo, por exemplo, a palavra Brasil, já na palavra Brasil, o S está sozinho no meio da palavra,
porém ele está no meio de duas vogais. Tem um A antes dele e tem um I depois. Por isso o som de Z. E aí na questão 9 você lê a regra e abaixo você completa algumas palavras que estão precisando de um S ou SS. Vamos lá, observando direitinho isso. A questão 10, nós vamos falar novamente sobre o texto lá do regador, do texto instrucional. Então você vai ler e vai marcar no quadrinho ao lado com as palavras sim ou não, de acordo com o que tem no texto. A questão 11 nos traz uma frase do texto instrucional e pede para que a gente observe algumas palavras para a gente entender o que é que essa palavra quis dizer no texto. Então a frase é: recortar um orifício no recipiente do amaciante na parte oposta à alça, acima da metade do frasco. E aí a palavra acima está dando ideia de localização ou de tamanho. Se você acha que a palavra acima está me indicando uma localização ou um tamanho, você vai marcar o X. Na letra B, pergunta, a palavra metade, ela é sinônimo. Sinônimo quer dizer palavras afins, que têm o mesmo significado. Então, quando eu falo em metade, eu estou falando algo mais relacionado a meio ou fim. Marca somente uma, correto? Esse é muito importante, essa questão 12. A questão 12, ela trata dos verbos. E os verbos, eles estão muito presentes nos textos instrucionais. Mas espera aí, tio Daniel, o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ação. Então, quando eu digo cantar, dançar, falar, subir, descer, cortar, colar, perceba que todas essas palavras têm um R no final. Elas terminam em R. Os verbos terminam assim em R. Depois a gente muda, quando a gente está falando, se for no passado, no presente ou no futuro, a palavra vai mudar. Mas, por exemplo, a questão 12 fala assim: no texto, os verbos indicam uma ideia de ação no presente, um fenômeno da natureza ou uma ordem. Ação no presente quer dizer assim, por exemplo, eu cortei essa folha, quer dizer que eu fiz isso agora. Se eu disser, eu vou cortar essa folha, eu estou dando uma ideia de depois, de futuro. Eu posso dizer, eu cortei essa folha ontem. Então eu já dei uma ideia de passado. Então vocês vão observar aí se os verbos lá estão dando ideia de presente. Os fenômenos da natureza é chover, relampear, trovejar. Essas palavras também são verbos, mas independem da gente, não é ação nossa, é um fenômeno da natureza. Então, no texto, você vai observar, se tiver fenômenos da natureza, você marca, se não, não marca. E a ordem? Eu já falei sobre isso. O texto, para quem é meu aluno sabe, eu digo assim, na sala de aula, quando a gente está trabalhando textos instrucionais. O texto instrucional, ele nos dá uma ordem, você tem que fazer daquele jeito. Ele não está pedindo para você fazer daquele jeito, ele está ordenando para você fazer daquele jeito. Então já estou respondendo a questão 12 aqui. Os verbos no texto instrucional, eles nos dão uma ideia de ordem. Você tem que fazer daquele jeito. A questão 13, a gente já muda o texto, já é um texto totalmente diferente, que a gente está tratando agora sobre uma embalagem, sobre um rótulo. No rótulo, só de olhar a gente já sabe que é de um sabão. Esse sabão tem nome de Limpol, mas ele é da marca Bombril. E aí tem essas informações todas estão disponíveis no rótulo. Aí eu sei qual é o peso, eu sei para que esse produto serve, se ele é adequado para roupas coloridas, para as roupas brancas. Perceba que ali nós temos roupas brancas, temos até talheres e copos. É um sabão que pode ser utilizado em diversos objetos. Está ali em cima escrito que ele é testado dermatologicamente, ou seja, é um produto que não faz mal à pele. É uma caixa de sabão, olha, cada caixa tem 5 unidades. Percebam ali que o peso dessa caixa total é 1 quilo. 1 quilo é 1000 gramas. 1000 gramas. E os 5 sabonetes, cada um pesa 200 gramas. Ou seja, essas 1000 gramas foram divididas em 5 partes iguais
de 200 gramas para cada sabão. E aí abaixo você tem algumas informações sobre o texto para você responder. Embaixo você vai ver ali na questão 14 que está misturado. Você liga então as informações corretas. Nós temos os dois tipos de texto, que é rótulo e instrução. O rótulo ele está tratando sobre o sabão em barras Limpol e ele tem a função de informar. Então você liga rótulo, sabão em barras Limpol, informar. Já o texto instrucional, que tem o título Como fazer um regador, tem a função de ensinar. Então você faz essa ligação aí entre as informações para que você possa conseguir responder, por exemplo, a 15ª questão, que fala sobre características que a gente já conhece sobre os textos instrucionais e os rótulos. E aí você escreve quais são as informações principais que a gente tem sobre esses textos. Os rótulos, eles trazem para a gente informações como o nome do produto, qual é a marca do produto, peso, data de validade, todas essas informações. Já as instruções é um texto que serve para nos ensinar, ele traz o texto em forma de pontos, né, que ele traz para explicar qual é a ordem daquele texto, ele serve para ensinar a fazer algo e assim a gente conclui a nossa lição de português. E aí no próximo vídeo vocês recebem as instruções para a atividade de matemática.